Estamos a 3 meses do final do ano e as vagas de empregos temporários já estão disponíveis em toda a região. Segundo dados do comércio, cerca de 10 mil pessoas devem ser contratadas nos próximos dias. E como se preparar para conquistar uma dessas vagas? Qual o setor que mais deve empregar? E você, comerciante, sabe como analisar o perfil do candidato ideal para a vaga que você precisa preencher? Essas e outras dúvidas, quem vai esclarecer aqui para a gente é a consultora de RH, Isabel Mira Barreiro, que está aqui conosco em nossos estúdios. Boa noite, Maria Isabel. Boa noite, Mônica. Obrigada, estar aqui. Obrigada pela sua presença. Em primeiro lugar, quais são as vagas disponíveis no mercado? São aquelas já no comércio, visando o Natal, Maria Isabel? Exatamente. Agora, final de ano, o comércio aquece com a entrada do 13º. Então, os supermercados contratam, os shoppings, as lojas de rua também contratam. Então, o nível de contratações agora nesse final de ano fica bem aquecido. E as pessoas, principalmente o telespectador que está em casa, que está desempregado, já fica ali apreensivo, querendo saber alguma dica para nessa hora conseguir. Tem algum segredo? Tem. Quer dizer, na verdade, não é segredo, são algumas dicas que a gente pode passar. Primeiro, o candidato deve preparar um currículo bastante claro, bastante objetivo, exatamente. Uma folha de papel é suficiente. Basta. Uma folha Aqueles basta. Currículos com várias folhas, então? Não se usa mais. Hoje ninguém mais tem tempo para ficar lendo centenas de currículos e cada um com 2 ou 3 folhas, né? Então, o que precisa ter no currículo são os dados pessoais, os dados profissionais e o objetivo a que ele se destina. O que o candidato quer? Qual é a área de interesse? Ter telefones para contatos, e-mail. E muito foto também é importante nessa hora? Anexar uma foto, uma fotografia? Depende do segmento que ele vai tentar. Se for, por exemplo, para repositor, degustador de supermercado, às vezes é interessante que tenha uma foto. Se não, não. Não é necessário. Agora, e a entrevista? Como se preparar para a entrevista? A entrevista são outras dicas, né? Primeiro, chegar cedo, chegar antes do horário marcado. Chegar com, assim, uma roupa adequada. O que é uma roupa adequada? Pode ser uma roupa simples, uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, mas ele tem que estar limpo, né? Asseado. Se for um menino, a barba feita, não pode ir com barba por fazer, cabelo sujo, banhado. E tomar muito cuidado com excessos de perfumes, excessos de balangandãs, de bijuterias. No caso das mulheres, decote, nem pensar. Não, isso não é adequado. Né? Nem decote, nem barriguinha de fora, nem muito piercing, sabe? Muitos detalhes que roubem a atenção do entrevistador. Porque isso pode fazer a diferença na hora de conseguir Faz a vaga. Diferença. Faz a diferença. Faz a diferença, sim. E a pessoa ela deve deixar claro ali naquele momento da entrevista que ela tem interesse de continuar naquela vaga que a princípio seria temporária? Então, o que acontece geralmente quando se contrata um funcionário temporário, se ele se destaca com um bom comportamento, com comprometimento, se o empresário vê que ele pode agregar valor à sua empresa, ele contrata, depois do contrato temporário, ele passa para um contrato de CLT efetivo. Isso é muito comum acontecer. Agora, enquanto ele está naquele período de experiência, como ele deve se comportar, inclusive, para conseguir ser efetivado? Geralmente são os 3 meses, né? Sim, são os 3 meses de experiência no regime de CLT. Agora, no contrato temporário, ele pode ser de dia. Sim, eu fiz uma pequena confusão, né? No contrato temporário, o período é menor, o período de experiência. Não, na verdade, não existe período de experiência. O temporário, ele pode trabalhar de 1 a 90 dias, dentro do mesmo contrato. Então, por exemplo, tem empresas que contratam para campanhas de final de ano. Então, contratam lá alguns 10 dias antes do Natal, 15 dias antes do Natal e demitem logo após o Ano Novo, né? Que é a fase da campanha.
mas como se comportar nesse tempo, né? Então, aquele candidato que tem vontade de ficar efetivo na empresa, ele vai ter que mostrar comprometimento, ele vai ter que ser muito assíduo, ele não pode faltar. E aquela coisa de não ficar fazendo fofoquinha com os coleguinhas de trabalho, fazendo panelinhas, isso é muito importante. E o empregador fica de olho nisso. Isso que eu ia te perguntar. O empregador, ele fica de olho, né? Claro, claro. Embora não pareça, mas a todo momento a gente está sendo observado, né? Nas boas coisas e nas más também. Então, portanto, se o funcionário temporário, ele tem um comprometimento com o horário de entrada, saída, sabe? Se ele faz o papel dele bem feitinho, com certeza ele será efetivado, se existir a vaga. Sim, a gente deu dicas, né, para o pessoal que está procurando um emprego. Agora, acho interessante também a gente falar para o comerciante, porque nessa época são vários os currículos que ele recebe. Sim. Quais são as dicas na hora de contratar? Você disse que são vários os currículos, nem tantos, viu? Nós temos encontrado uma certa dificuldade no recrutamento de profissionais. Então, mas na hora de contratar, o que o contratante leva em consideração? Além de um currículo claro, objetivo, numa entrevista, aparência não é beleza, a maneira como a pessoa se veste, né? Como a gente falou agora há pouco. Se ele tiver com barba sem fazer, cabelo sujo, unhas, as mãos sujas, ele não será contratado. Com certeza. E isso é observado. Muito obrigada, viu, Maria Isabel? Infelizmente, nosso tempo é curto, mas muito obrigada mais uma vez e uma boa noite para você. Obrigada. Boa noite. E veja a seguir as notícias do esporte e a previsão do tempo para amanhã. A gente volta já agora às 7h09.